Então, boa tarde. Nós estamos nesse dia 31 de janeiro de 2023, dando continuidade às nossas entrevistas. Eu sou Hércules Werneck, aqui com auxílio do Agostinho Melgaço, e vamos entrevistar o Frei Geraldo Antônio Barbosa, aqui direto do Convento Capuchinho. Boa tarde, Frei. Seja muito bem-vindo. E nós gostaríamos então de conhecer um pouquinho da sua história vocacional. Primeiro, um pouco do seu berço, da sua família. Conta um pouquinho para nós aí a sua história. Eu sou Frei Geraldo Antônio Barbosa. Eu sou natural de Abaeté, Minas Gerais, paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio. Meus pais, Eustáquio Barbosa e Alice Júlia de Souza Barbosa. E eu tenho um irmão, adotivo. Então, nossa família, nós somos em 4. A minha história vocacional lá na minha cidade, ela começa, ela tem aí o início à medida da minha participação naquela comunidade paroquial. Catequese, grupo de adolescente, mini juventude franciscana, juventude franciscana. E lá a nossa paróquia era cuidada pelos frades franciscanos, da ordem dos frades menores. E também nós tínhamos lá 2 comunidades religiosas, que eram as franciscanas do Sagrado Coração de Jesus e as irmãs franciscanas, as clarissas franciscanas. Então eram essas 2 congregações, mais a ordem dos frades que cuidava daquela paróquia. Então eu já posso dizer que desde o início a gente tinha ali toda uma espiritualidade a partir da vida de São Francisco, de Santa Clara. Então nós éramos conduzidos em nossos grupos, em nossas atividades, sempre a partir desta linha. No ano de 1998 foi o meu ingresso no postulantado dos frades capuchinhos. Eu os conheci através das irmãs franciscanas do Sagrado Coração. Então, tive ali um tempo de acompanhamento, 3 anos de acompanhamento, e depois o meu ingresso no ano de 98, eu já ia completar 21 anos. E ali, com tudo aquilo que é próprio da formação capuchinha, eu fiz o postulado em 98 e também 99, fiz o postulado em Patos de Minas. Depois, no ano seguinte, eu morei em Poços de Caldas e no final do ano retornei de volta para Patos, para a nossa fraternidade lá em Patos. Na etapa de formação seguinte, que foi o noviciado, foi aqui em Governador Valadares, no ano 2000. Nós éramos 11 jovens aqui nesse convento. Então nós moramos aqui no tempo de 1 ano, tempo que é exigido aí ao noviciado, com aquilo que é próprio do noviciado. Um tempo mais de espiritualidade, mais de oração. Nós não tínhamos lá naquela época tanto envolvimento pastoral com a comunidade, porque a gente tinha várias atividades internas, próprias mesmo do noviciado. Então nós éramos 11 jovens, eu já estava com 23 anos, mais os frades que residiam aqui, eram 4 frades, Frei Antônio Honorato, Frei Luiz, Frei Cássio Fabiano e Frei João Batista, que hoje mora aqui com a gente. Então foi esse tempo de noviciado. Nós fizemos os nossos primeiros votos em janeiro de 2001, dia 27 de janeiro de 2001. Foram os primeiros votos. E no dia seguinte, a gente já foi rumo a Belo Horizonte, prestar vestibular, para dar início aos estudos de filosofia, aquilo que é próprio mesmo da nossa formação. Nesse convívio aqui em Valadares, no tempo do noviciado, mesmo não tendo um trabalho muito direto com a pastoral enquanto paróquia, qual
a relação que vocês tiveram com as comunidades rurais, por exemplo, vocês realizaram missões, como foi essa atividade, Semana Santa? Conta pra gente um pouquinho. No ano 2000, não. O ano 2000, como eu disse, era aquilo que era próprio mesmo do noviciado. Então, a maior parte dos nossos trabalhos eram mesmo internos. Então, a nossa presença nas comunidades era mais a título de visita mesmo, sem esse compromisso sistemático aí com a pastoral. Mas eu tive a oportunidade de participar aí depois, né, da vida das comunidades rurais, em missões, né, na Semana Santa, missões em julho, de acordo com a nossa organização de pós-noviços lá em Belo Horizonte, né, lá de Belo Horizonte. Então eu tive a oportunidade de conhecer, de visitar nestes tempos a comunidade de Nova Floresta, a comunidade de Baguari, a comunidade de Vinhático, que hoje não pertence mais à nossa paróquia, mas foi uma comunidade bastante importante aí na minha vida, pelas atividades e pela amizade também, que continuo com algumas pessoas. Já se passaram 20 anos, então, desde a sua primeira presença aqui. Se perguntássemos a você, qual a diferença, depois de tanto tempo, que você encontra a paróquia? Quais são os desafios? O que mudou de lá para cá? Eu acho que o nosso olhar primeiro é que muda. Talvez a gente não percebe, vivendo lá naquele momento, algumas coisas. A impressão que eu tinha na época, e que é a impressão que chegava aos ouvidos de todos os frades aí por anos e anos, que aqui sempre foi uma comunidade bastante vibrante, entusiasmada, alegre, bastante envolvida pastoralmente, nos trabalhos de pastoral, também no cuidado, né? No cuidado dos jardins aqui do convento, do espaço de festa. Então a gente tinha, e isso chegava aos nossos ouvidos, pessoas, jovens, todos ali muito participativos, né? Serviçais, vamos dizer assim. E uma comunidade, como eu disse, vibrante. E a gente podia perceber isso, inclusive nas celebrações, com a criatividade, com o jeito próprio de cantar, né, de manifestar aí a alegria de celebrar. Então isso era muito claro para a nossa província inteira. Conta pra gente um pouquinho a sua chegada já enquanto pároco, né, a sua nomeação e o convite e o pedido da província para que você fizesse então a configuração, né, com os demais irmãos aqui na paróquia de Santa Rita de Cássia. É sempre um desafio, né? Como eu disse, uma coisa é você residir num lugar como um noviço, outra coisa como alguém que vem por um breve momento para uma ação pastoral específica, e outra é de fato residir e assumir esse serviço que é importante, né? Que é importante e que é bastante exigente, Então, assim, claro, eu acho que tem muitos desafios, né? Muitos desafios. Para que aquela imagem da paróquia vibrante, ela continue, né? Ela continue, e se de repente em algum momento deixou de ser tão vibrante, tentar resgatar aquilo que é importante, que faz parte da cultura da nossa paróquia. Então, é desafiador, né? É um serviço bastante desafiador, que não depende também só do pároco, depende da fraternidade, né, que compõe, dos membros da fraternidade que compõem aí essa paróquia, né? Cada frade com o seu jeito, né? Com o seu jeito de conduzir, é claro. Mas eu acho que tudo isso tem dado certo, né? Se a gente olha a história da nossa paróquia, os tantos frades que passaram por aqui, com tantas qualidades, com tantos dons, mas também com tantas misérias, fragilidades, mas tudo isso, com certeza, foi acolhido por essa paróquia, né? Eu costumo brincar assim que as pessoas também têm misericórdia dos frades, né? Então, isso para nós é muito importante. Um trabalho para ser desenvolvido, ele nunca vai ser desenvolvido de uma hora para outra, né?
e também não vai ser desenvolvido sozinho. Então, a comunidade ela precisa sempre caminhar juntos, os frades precisam caminhar juntos e continuar sonhando. Eu acho que aquilo que a gente sonha, se a gente tiver claro aí o nosso sonho, o nosso objetivo, com certeza a gente alcança. E cada desafio eu acho que vai sendo vencido. A gente precisa deixar claro para as pessoas que o mais importante na evangelização é o Evangelho, é Jesus Cristo. É isso que é o mais importante. Nós temos a alegria, né, e o privilégio de ter um santuário como comunidade matriz dessa paróquia. Para o senhor, como reitor do Santuário Santa Rita de Cássia, que no ano passado completou 27 anos, né, que foi elevado, fala para nós um pouquinho da dinâmica própria de um santuário diocesano. O nosso santuário Santa Rita, eu acho que ele precisa caminhar muito nesse sentido. Eu acho que é um espaço de fé, é um espaço de espiritualidade, é conhecido pelas pessoas, mas eu ainda acho que a divulgação é pouca. Talvez a abertura desse santuário seja pouca, o acolhimento talvez não seja tanto quanto a gente deseja. Mas eu acho que é importante essa expressão santuário, porque já remete para qualquer um, não só da nossa paróquia, mas de toda a diocese ou de qualquer lugar, sobretudo nestes tempos aí das mídias, das redes sociais, leva, sem dúvida nenhuma, as pessoas aí a uma intimidade com Deus, a oração. O santuário precisa ser esse espaço de espiritualidade, de oração, de acolhimento. No ano passado, o senhor teve a oportunidade, enquanto pároco, conduzir aí as festividades dos 55 anos da paróquia. E agora estamos rumo aos 60 anos. O que dizer desse projeto? Eu acho que a gente precisa, eu creio que a gente precisa fazer de fato aí uma busca, dos tantos materiais que a gente tem, dispersos pela paróquia, não só material documental, vamos dizer assim, fotografias, atas, livros de tombo, mas também das pessoas que fizeram parte dessa história, que construíram aí esta paróquia e continuam construindo este espaço. Então, é a chance que cada um de nós tem de fazer essa memória tão especial e resgatar também o nome de pessoas que foram muito importantes para nós. Uma equipe será instituída para conduzir esses trabalhos. O senhor já vislumbra algumas iniciativas que poderão estar incluídas nessa programação daqui para frente? A gente tendo uma equipe montada, claro que tem alguns nomes, O que a gente pensa em organizar seria mesmo um esquema de trabalho até os 60 anos, para que a gente faça um levantamento aí do material necessário, levantamento escrito, estudo para quê? Com o objetivo, lá no final, no ano dos 60 anos, a gente, quem sabe, possa fazer aí um memorial, uma revista, além de ter levantado todo o conteúdo, as pessoas também, Eu acho que, sem dúvida nenhuma, vai ser um ano de celebrações, Celebrar nós que aqui estamos ainda, estamos caminhando, mas também as pessoas que já passaram por aqui, E eu costumo dizer, pessoas que entregaram a sua vida para essa paróquia. E na opinião do senhor, celebrar 60 anos de paróquia é também celebrar 60 anos de presença capuchinha nesse pedaço do leste de Minas. O que é celebrar a presença de um franciscano, da espiritualidade franciscana capuchinha aqui nesta paróquia? É tornar cada vez mais visível a simplicidade que deve ser um frade no meio das pessoas. E é claro, não só essa presença de frade, mas também o trabalho que precisa ser dito, que precisa ser retomado, valorizado, porque aqui no bairro, aqui em Governador Valadares, aqui no nosso bairro,
sempre teve aí essa presença bastante marcante dos frades, na construção do bairro, né, com as obras sociais. Então são vários os elementos, né, não só da espiritualidade, mas também elementos sociais, né, de ajuda e de contribuição, que precisam ser ressaltados nesse tempo para que não caia no esquecimento, né. Eu acho que celebrar 60 anos é, sem dúvida nenhuma, passar pela nossa história, né, ressaltando cada frade, cada pessoa que faz parte disso daqui. Devoção a Santa Rita de Cássia. O que o senhor tem a nos dizer desses movimentos, sobretudo nas festividades do mês de maio, onde se celebra a padroeira, deste movimento de peregrinação até aqui ao Santuário Santa Rita? Como pároco, eu peguei esse tempo da pandemia, né? Então nós tivemos várias restrições. O último ano é que de fato eu pude sentir aí a vibração enquanto presença, não de fé, porque mesmo à distância as pessoas nos acompanhavam pelas redes sociais, né? Mesmo à distância, mesmo não podendo estar ali presente. Mas no último ano, né, igreja cheia, a participação boa, ou seja, é o momento em que a gente percebe ali de fato a fé viva do povo, né, de um povo simples, que isso é o mais importante, né, pessoas que vêm de longe, caminhando, vivenciando de fato ali, ou pedindo, ou agradecendo, né. Foi muito claro para mim essa vibração no período da festa de Santa Rita. Esse povo orante e vibrante, né? E um povo simples, né? Com uma fé simples. Paróquia Santa Rita de Cássia, 60 anos. O que dizer? Poderia dizer que valeu muito a pena construir aqui, neste espaço de Governador Valadares, a nossa espiritualidade capuchinha. Sem dúvida nenhuma, ainda que talvez dispersa, a nossa imagem de frade está ali, em cada coisa, está aqui, né? Em cada coisa, em cada comunidade, não só as que participam ainda conosco, mas as que os freis já passaram em algum momento, né? Todas as pessoas guardam aí esta imagem bonita dos freis, então é retomar aí, né, na verdade, essa memória, essa caminhada, da clareza da nossa espiritualidade, quem sabe retomar aí com um novo vigor, para que possamos caminhar outros 60. Agora deixa para nós então uma mensagem parabenizando a paróquia pelos 60 anos. Eu queria, primeiramente, né, desejar que cada um, né, cada homem, cada mulher que compõe essa paróquia, de fato se sinta pertencente a ela. Cada um que compõe tem o seu lugar, né, na história, no futuro, né, não só naquilo que passou, não só agora no presente, mas também esse futuro que a gente sonha depende de cada um de nós que aqui está. Então eu queria desejar, né, que cada um pudesse continuar contribuindo para celebrarmos de fato a alegria de pertencer a essa paróquia, a alegria de que, pela devoção a Santa Rita de Cássia, nós vamos nos aproximando mais de Jesus Cristo. Por essa devoção tão bonita à Santa Rita, nós vamos nos comprometendo mais com essa igreja, com esta paróquia. Então, a cada um de nós que possamos celebrar esses 60 anos com entusiasmo, com alegria. Nós agradecemos, Frei Geraldo, pela sua partilha, pelo seu testemunho e pedimos a Deus, por intercessão de Santa Rita, que abençoe o senhor e o seu ministério. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço.